Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 aqui no canal. Antes de tudo, muito obrigado por todo o apoio nos últimos vídeos. Eu dei uma pequena pausa, mas como compensação, já aviso, o próximo vídeo será do rei da tribo primitiva, e sai daqui a 3 dias. No vídeo de hoje, você vai acompanhar a história de um programador comum que acaba atravessando para o mundo da grande selva, se tornando o último mestre da seita Xuan. Ele desperta uma habilidade divina suprema, capaz de colocá-lo no topo desse mundo, mas junto com esse poder, vem uma maldição antiga, ligada ao destino da própria seita. Para sobreviver, ele descobre que precisa restaurar a linhagem da seita Xuan, criar novos laços e garantir a continuidade do clã, enquanto enfrenta demônios, inimigos ocultos e forças que querem vê-lo desaparecer. O card do Rei Invencível já está passando na tela. Então fiquem ligados, e se você curtir o vídeo e quiser a continuação, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e comenta aí. O que você faria no lugar do protagonista? Sem perder mais tempo, bora pro recap. A história começa mostrando um homem prestes a viver uma experiência que muitos desejariam. Ele estava passando por um momento especial da sua vida, mas, apesar da animação, demonstrava nervosismo. Percebendo isso, 3 garotas falam com ele em tons suaves e tranquilos, perguntando se ele não estava acostumado com aquele tipo de situação e se aquela seria sua primeira vez naquele lugar. Uma delas comenta que ele foi bastante generoso ao chamar 3 pessoas logo na primeira visita, enquanto outra diz que não havia motivo para ficar nervoso. Tudo o que ele precisava fazer era deixar tudo nas mãos delas, relaxar e aproveitar, pois elas cuidariam bem dele. A única coisa que ela quer em troca é o saborear. No momento em que uma delas diz isso, seus lábios se abrem levemente e presas acabam aparecendo. No entanto, o homem estava animado demais para perceber que havia algo errado. Mesmo que tivesse notado, dificilmente teria parado. No final, sua energia vital é completamente drenada, e ele acaba falecendo acreditando ter vivido aquele momento até o fim. Seu corpo fica totalmente sem forças, caído no local. A cena não é agradável de se ver, embora muitos dos meus inscritos ainda aceitassem passar por isso, mesmo sabendo que o preço a pagar seria alto. Uma hora depois, o verdadeiro protagonista da história aparece, vagando por um espaço estranho enquanto sente uma forte dor de cabeça. Ele se pergunta se estaria alucinando por trabalhar demais. Confuso, tenta entender onde está. A última coisa de que se lembra é de estar fazendo hora extra, o que levanta a dúvida de como foi parar naquele lugar. Sem conseguir encontrar uma resposta, ele começa a observar o ambiente ao redor, e percebe algo diferente em meio à escuridão. No chão, havia uma flor. Ao se aproximar, ele sente que existe algo estranho nela. Sem entender o motivo, decide pegá-la, pois aquela flor parecia exercer uma espécie de atração sobre ele. Enquanto isso, em outro local, no pavilhão Noite da Primavera, uma investigação já estava em andamento. Como o homem havia morrido de forma repentina, o escritório de exorcismo foi acionado para apurar a situação e descobrir a causa da morte. Os investigadores começam interrogando os hóspedes da pousada, mas não encontram nada relevante. O único detalhe que chama atenção é o estado incomum do corpo, mesmo após o falecimento. A Excalibur da vítima permanecia ereta, o que levanta questionamentos sobre como aquilo era possível. A chefe da hospedagem aparece e afirma que não houve nada de anormal. Segundo ela, tudo aconteceu de forma natural durante um momento de diversão, e o homem teria sido ganancioso demais, falecendo por exaustão. Ainda assim, a investigadora não se convence e decide interrogar as 3 garotas que estavam com ele antes da morte. Elas afirmam que a morte não teve nada a ver com elas. Dizem que apenas estavam atendendo normalmente quando o homem começou a convulsionar de repente e a espumar pela boca. Segundo elas, era a primeira vez dele, e ele teria ficado empolgado demais, o que resultou em exaustão. Se alguém fosse culpado, seria ele próprio, por ser fraco. Após ouvir o relato, a investigadora pergunta à sua subordinada como estavam os preparativos. A resposta é que não havia com o que se preocupar, pois o selo já havia sido ativado e nada conseguiria sair dali. Mesmo assim, a investigadora sentia que aquela morte não havia sido comum. Embora tudo aparentasse exaustão, ela percebeu que a testa do homem tinha um tom esverdeado escuro e que o corpo estava extremamente debilitado. Isso indicava que sua energia vital provavelmente havia sido drenada por um demônio. Além disso, a bússola apontava a presença de energia maligna naquele local. Apenas as 3 garotas estavam presentes no momento do incidente.
o que levantava a suspeita de que o demônio estivesse escondido entre elas. Um dos exorcistas comenta que, se o mestre celestial de Sitianjin estivesse ali, eles já teriam descoberto o demônio rapidamente, sem precisar de tanta investigação. Nesse clima de desconfiança, algo estranho acontece. A Excalibur do rapaz começa a se mover sozinha, balançando de um lado para o outro. Sem hesitar, a investigadora remove o lençol para ver o que estava acontecendo, para a surpresa de todos. Uma flor estava florescendo diretamente na Excalibur da vítima. Ninguém consegue entender como aquela flor surgiu ali, deixando todos completamente confusos. Ao mesmo tempo, a curiosidade fala mais alto. O protagonista estende a mão e segura a flor, enquanto a investigadora, tomada pelo mesmo impulso, faz o mesmo. Os dois tocam nela simultaneamente. E nesse instante preciso, algo completamente inesperado acontece. A alma do protagonista é transferida diretamente para o corpo do homem que havia acabado de morrer. Em seguida, a história revela o que realmente aconteceu antes da morte. A mulher se transforma em um lobo maligno e consome a energia vital do jovem. No entanto, por uma ironia do destino, o protagonista desperta dentro daquele corpo e recebe todas as memórias dos últimos instantes do figurante. Assustado, ele se levanta gritando que há um demônio ali. Alguns segundos depois, começa a se perguntar onde está e o que está acontecendo. Enquanto sente uma forte dor de cabeça, as pessoas ao redor entram em choque ao verem que o homem, que claramente estava morto, simplesmente se levanta. Alguns começam a se perguntar se aquele corpo não passava de um cadáver falso. O protagonista, ainda completamente atordoado, estranha tanto as roupas das pessoas quanto o ambiente ao seu redor. Nada parecia familiar. Nesse momento, a mulher, incrédula, pergunta como ele ainda está vivo. Confuso com toda a situação, o protagonista questiona quem ela é. E principalmente, por que ela está segurando sua Excalibur? Assustada, a garota se afasta imediatamente. É então que o protagonista começa a ligar os pontos, chegando à conclusão de que algo muito errado aconteceu, possivelmente envolvendo viagem no tempo ou até mesmo uma troca de corpos. A investigadora, por sua vez, passa a desconfiar ainda mais. Para ela, só existem duas possibilidades. Ou ele realmente voltou dos mortos, ou estava fingindo a própria morte desde o início. Enquanto isso, o espírito maligno percebe que algo saiu completamente do controle. Ela tinha certeza absoluta de que havia consumido toda a energia vital dele, e não consegue entender como ele ainda pode estar vivo. Mesmo sem compreender a situação, a criatura decide agir novamente. A investigadora sente a aura demoníaca vindo de uma das garotas, percebe a intenção do ataque e tenta proteger o protagonista. Ela consegue intervir, mas a situação não se resolve por completo. No processo, a investigadora acaba ferida, e o protagonista é capturado mais uma vez. A criatura ameaça matá-lo caso alguém se mova. Desesperado, o protagonista amaldiçoa o próprio destino. Ele não queria morrer, ele acabou de transmigrar para aquele mundo. Ainda não abriu o sistema, não escolheu um mestre, e nem sequer atingiu o auge da sua vida. Ignorando completamente o desespero dele, a criatura usa suas unhas para apertar ainda mais o pescoço do jovem. Para a surpresa de todos, ao invés de entrar em pânico, o protagonista fica desconfortável ao perceber apenas naquele momento que estava exatamente do jeito que veio ao mundo. Para piorar, toda a tensão da situação simplesmente desaparece. E ele sente algo macio pressionando suas costas. Ao mesmo tempo, sua Excalibur acaba ficando mais poderosa. Os investigadores ficam chocados ao verem aquilo. Mesmo naquela situação extrema, o jovem ainda conseguia se manter de pé. Naturalmente, o protagonista fica tomado pela vergonha. Ele já viveu muitas coisas ao longo de mais de 30 anos de vida, mas nunca imaginou que um dia sua Excalibur seria exibida por completo daquela forma. Sem saber o que fazer, e morrendo de vergonha, ele implora para que a criatura demoníaca lhe conceda uma morte rápida. Para ele, morrer ali significaria apenas transmigrar para o próximo mundo. Perdendo a paciência, o espírito para de pegar leve, e diz que realmente ceifará a vida dele. Ao ver essa cena, um dos exorcistas comenta friamente que o departamento de exorcistas só se importa com as últimas palavras de um demônio. Não era da conta dele se o jovem morreria ou não. O velho ainda acrescenta que sacrifícios são inevitáveis. Desde que conseguissem exterminar o demônio, sacrificar algumas pessoas era algo aceitável. Ele só queria terminar o trabalho o mais rápido possível e voltar correndo para casa para ver seus filhos. Ao ouvir isso, o protagonista percebe que sua vida não tinha importância alguma para eles, o que o deixa completamente revoltado. A tensão aumenta quando a criatura fica extremamente irritada e aperta ainda mais o pescoço dele, gritando para que não tentassem enganá-la.
Ela deixa claro que realmente vai matá-lo. Percebendo que já haviam ganhado tempo suficiente, a investigadora faz um sinal discreto para sua subordinada. Ao mesmo tempo, sua companheira ativa um artefato especial capaz de afetar espíritos malignos. O objeto consegue paralisar parcialmente o corpo da criatura e enfraquecer seus poderes. Ao perceber que perdeu o controle do próprio corpo, a criatura entra em fúria, aproveitando a abertura. A investigadora ataca o braço do demônio com seu chicote na tentativa de salvar o jovem, e dessa vez funciona. O protagonista não perde tempo e se afasta o máximo possível, mesmo caindo e se machucando durante a fuga. O mais importante é que ele continua vivo. A exorcista que usou o artefato comenta que a habilidade daquele olho do diabo de capturar almas é realmente incrível. Frustrado, o protagonista pensa que realmente é muito azarado. Ele acabou de transmigrar, e já foi jogado direto em uma situação absurda como aquela. Enquanto isso, o efeito do artefato se mostra extremamente eficaz contra o espírito maligno, que agora está completamente enfurecido. A investigadora percebe que, como a criatura ainda consegue se mover mesmo depois de encarar o olho do diabo, o nível de perigo dela está acima do amarelo. Ferida e tomada pela raiva, a criatura declara que não queria desperdiçar a energia que recuperou com tanto esforço. Ela deixa claro que todos ali pagarão por isso, afinal, não havia nenhum mestre celestial naquele local, e um bando de artistas marciais não seria capaz de fazer nada contra ela. Ao mesmo tempo, o poder dela começa a se manifestar de forma ainda mais agressiva. A criatura declara que vai acabar com todos naquele lugar. A investigadora percebe que o poder do espírito maligno está aumentando rapidamente, muito mais forte do que antes. Além disso, ela também estava usando a arte da ilusão. De repente, o espírito simplesmente desaparece da visão de todos. Ela fica invisível. Ninguém consegue mais vê-la. A criatura se esconde no ambiente, deixando a investigadora extremamente preocupada. A voz da criatura ecoa, afirmando que, sem artes celestiais, nenhum deles seria capaz de enxergar através da ilusão. Naquela situação, todos eram apenas porcos esperando para serem abatidos. Para provar suas palavras, ela surge atrás de um dos figurantes e sussurra em seu ouvido que provaria seu sabor. Antes que ele consiga reagir, um golpe abre um ferimento profundo em seu corpo. Chocado com a cena, o protagonista se pergunta por que o figurante não desviou. A resposta é simples: embora estivesse invisível para todos, o protagonista conseguia vê-la perfeitamente. Para ele, cada movimento da criatura estava totalmente claro. A morte do companheiro deixa os exorcistas abalados. Irritada, a investigadora ataca o demônio com seu chicote, mas a criatura desvia com extrema facilidade, controlando suas emoções. A investigadora chega à conclusão de que o fato de o demônio ter se escondido ali após escapar da prisão prova que ela ainda não recuperou totalmente suas forças. Portanto, se conseguissem dissipar as artes ilusórias, deveriam ser capazes de subjugá-la. O grande problema é que nenhum dos investigadores conseguia enxergá-la. Invisível, a criatura começa a provocar, perguntando quem seria o próximo. Em seguida, desaparece mais uma vez, deixando todos em uma situação extremamente perigosa. Nesse momento, uma das subordinadas da investigadora começa a preparar um talismã especial, capaz de quebrar aquela ilusão e torná-la visível novamente. A investigadora pede alguns minutos para que o talismã seja finalizado, mas cada segundo custa caro, já que mais vidas continuam em risco, mesmo sabendo que seriam muito mais fracos. Dois seguranças avançam para tentar conter o espírito. A criatura afirma que aquilo não adiantaria em nada. Ainda assim, eles tentam surpreendê-la com uma manobra inesperada, fingindo um ataque direto para atraí-la para uma armadilha. O plano falha completamente. Aquela demonia não apenas consegue se esconder, como também é capaz de induzir alucinações. Eles não podiam olhar diretamente em seus olhos, mas já era tarde demais para os dois. A ilusão é ativada, e ambos passam a enxergar cenas confusas e contraditórias. Tudo aquilo não passa de uma armadilha mental, deixando os investigadores completamente paralisados, sem saber como reagir. O protagonista percebe imediatamente que algo está errado. Ele nota que todos ao redor estão imóveis e entende que aquilo era exatamente o que o espírito maligno queria: deixar todos vulneráveis para serem eliminados um a um. Preocupado, ele grita para que tomem cuidado. A investigadora interfere e deixa claro que não permitiria que seus subordinados fossem mortos daquela forma. No entanto, a criatura que ela atinge se revela apenas mais uma ilusão. No momento em que a investigadora percebe o plano do demônio, sua subordinada consegue finalizar completamente o talismã. O espírito, percebendo isso, parte imediatamente para cima dela, tentando impedir que o artefato fosse usado. Ela consegue atrasar o uso, mas mesmo assim o talismã é concluído com sucesso, ainda que não seja ativado naquele instante. Nesse momento,
o protagonista percebe uma abertura. Quando o espírito avança contra a investigadora, ele resolve intervir e arremessa uma pedra. O espírito desvia com facilidade, mas aquilo é suficiente para chamar sua atenção, salvar a investigadora de um golpe direto e permitir que ela contra-ataque. Mesmo assim, o ataque dela acaba errando o alvo. Confusa, a demonia começa a se perguntar quem foi o responsável por aquela interferência. O protagonista entra em desespero, acreditando que havia sido descoberto e que agora seria o próximo alvo. Ele tenta se esconder o máximo possível, torcendo para não ser notado. No entanto, o espírito percebe que ele é uma existência problemática. Sentindo sua presença, ela se aproxima rapidamente e afirma que ele realmente parecia querer morrer mais uma vez. Deixando claro que dessa vez não seria enganada por uma falsa morte, ela tenta atacá-lo, mas o protagonista consegue escapar no último instante. Surpresa, a criatura percebe que ele é muito mais rápido do que aparentava. Na verdade, o protagonista não apenas desviou. Em um reflexo desesperado, ele acaba se segurando nela para evitar ser atingido novamente. Seu corpo reagiu sozinho, ele se desculpa imediatamente, dizendo que não podia soltá-la, pois sua vida estava em perigo. A situação se torna extremamente constrangedora, mas ele deixa claro que não teve escolha. O espírito tenta se livrar dele à força, demonstrando uma força absurda, apertando sua mão com violência. Nesse instante, a investigadora percebe uma nova abertura. Sem hesitar, ela ataca com o chicote, acertando o pescoço da criatura e puxando com força. Com isso, o protagonista acaba sendo lançado junto, sendo arremessado violentamente e sofrendo uma forte pancada ao atingir o chão, deslocando o ombro no processo. Mesmo ferido, ele percebe algo importante. O talismã havia caído ali perto. A investigadora aproveita que a criatura está no chão e ataca sem hesitação. Ainda assim, o espírito maligno pensa que não seria derrotado tão facilmente. Ela consegue se esquivar do golpe e ainda provoca a investigadora, dizendo que, apesar de sua habilidade, aquilo não seria suficiente. A investigadora se irrita, pois pretendia encerrar tudo com um único ataque. O espírito decide que talvez fosse melhor recuar e deixar aquilo para outra ocasião. Ela não podia lutar de forma imprudente, já que ainda não conseguia se curar. No entanto, um feitiço de proteção estava ativo no local, impedindo qualquer fuga. Ao tentar escapar, ela é repelida pela barreira e arremessada para longe. Aproveitando a abertura, a investigadora usa o chicote novamente e consegue prender o espírito, afirmando que aquele seria o fim dela. Nesse instante, a criatura percebe que realmente corre risco de vida. Tomada pela raiva, ela libera todo o seu poder e se transforma completamente em sua forma de lobo maligno, passando a levar a luta a sério. Ao ver essa transformação, a investigadora percebe que o poder do espírito aumentou drasticamente. Ela reconhece imediatamente que aquela criatura é o lobo-demônio que escapou da prisão de Xuanzi, e entende por que ele é tão forte. Naquele estado, sem o uso do talismã, ela claramente estava em desvantagem. O espírito zomba da situação, afirmando que era inútil lutar, já que os aliados da investigadora estavam presos dentro da ilusão. Enquanto isso, os investigadores continuam presos na armadilha mental, completamente alheios à batalha, envolvidos em uma ilusão amorosa. Ao ver aquilo, o protagonista fica confuso, e se pergunta o que exatamente eles estavam vendo para estarem se comportando daquela forma. Ao mesmo tempo, ele percebe a gravidade da situação. Aquele demônio parecia extremamente poderoso, e ele não acreditava que a investigadora aguentaria por muito mais tempo. Se aquela criatura vencesse, ela certamente ceifaria sua vida em seguida. Para ele, o espírito já devia estar no auge do reino da Lua Nova, e agora que foi encurralada, não estava mais contendo sua força. Ferido, o protagonista entende que não pode se forçar demais, mas também percebe que precisa romper aquele impasse. A única solução era arriscar. Felizmente, as habilidades marciais daquele novo corpo pareciam ser boas. Vendo a oportunidade, ele pega o talismã e corre em direção ao espírito maligno para ajudar a investigadora, sabendo que ela não conseguiria derrotar aquela criatura sozinha. Enquanto isso, a investigadora passa a ser pressionada de forma intensa, apanhando continuamente. O espírito percebe o protagonista entrando na batalha, mas o despreza completamente, tratando-o como alguém insignificante que não deveria se envolver. No entanto, o protagonista se mostra muito mais rápido do que o espírito esperava. Com o talismã em mãos, ele se aproxima rapidamente. Nesse momento, ele demonstra uma de suas habilidades, desviando por pouco de um ataque direto. Por um instante, ele chega a sentir que sua vida passou diante dos olhos, mas consegue escapar no último segundo. O espírito acredita que o golpe havia acertado.
mas se surpreende ao ver que ele se esquivou. O protagonista dá um passo para trás, ganha impulso e avança novamente, ficando ainda mais próximo. A criatura começa a se perguntar como alguém poderia ser tão rápido. Ao se aproximar, o protagonista finalmente consegue usar o talismã, fixando no corpo do espírito. Não era o ponto ideal, mas foi suficiente para cumprir seu objetivo. Aquela ação cria a abertura perfeita para a investigadora agir. A investigadora aproveita a chance e ataca com tudo, acreditando que o espírito finalmente desistiria. Mesmo ferida, a criatura ainda resiste. A ameaça não é encerrada de imediato, já que ela continua ativa mesmo com o talismã preso ao corpo, mesmo com a cabeça separada do corpo. O espírito declara que levaria a humana com ela. Reunindo o que restava de seu poder, o espírito tenta lançar uma última energia em direção à investigadora. Ela reage rapidamente, desvia o ataque e avança com força total, atingindo a criatura com um chute e lançando sua cabeça para longe. O protagonista observa tudo e percebe que o espírito vem em sua direção. Logo em seguida, ocorre um choque violento entre os dois lados, resultando em uma grande explosão. Quando a poeira finalmente baixa, a investigadora analisa a situação e percebe algo estranho. Mesmo tendo usado força há pouco, o impacto não deveria ter sido tão poderoso. Além disso, ela não consegue mais sentir a presença do demônio. Com isso, chega à conclusão de que a criatura provavelmente gastou toda a sua energia e morreu. No entanto, no instante seguinte, ela percebe que há apenas um corpo no local. Confusa, a investigadora franze a testa e se pergunta para onde aquele homem foi. Enquanto isso, o protagonista aproveita o caos para fugir. Ele corre sem parar, pensando que escapou por muito pouco. A cabeça daquele demônio quase o esmagou. Por sorte, aquele novo corpo possuía movimentos muito rápidos. Ele não sabe se o demônio realmente morreu, mas, para garantir a própria sobrevivência, decide que o melhor é fugir por enquanto. Seguindo apenas o instinto daquele corpo, ele acaba chegando a um local familiar. As memórias do dono original estão completamente bagunçadas, o que é compreensível, já que ele acabou de transmigrar. Ele sente que precisa de mais tempo para organizar essas lembranças. Mas uma coisa vem claramente à mente. Aquele lugar era a antiga seita do homem cujo corpo ele agora ocupa, alguém chamado Lu Linjun, o líder da seita Xuan. Mesmo sendo líder, aquela seita que um dia foi extremamente poderosa havia decaído ao ponto de ele ser o único remanescente. Ao perceber isso, o protagonista não consegue evitar reclamar do próprio azar, já que nem depois de transmigrar conseguiu escapar de uma situação miserável. Ele entra no território da seita, mais preocupado com o frio intenso do que com qualquer outra coisa. Ao entrar na mansão, a porta cai no chão. Ele se depara com o estado lamentável do local. Tudo está abandonado, deteriorado e coberto por sinais claros de abandono. O ambiente é sombrio, com móveis destruídos, mofo espalhado e evidências de que ninguém esteve ali por muito tempo. Só então ele se lembra de que aquela porta quebrada cairia se fosse tocada do jeito errado. Logo em seguida, algo estranho chama sua atenção. Ao olhar melhor, ele percebe um pé à sua frente e fica confuso. Quando ergue o olhar, vê uma figura parada acima dele. No mesmo instante, entra em pânico, acreditando que se trata de mais um espírito maligno vindo atrás dele. O medo toma conta, e ele começa a pensar no que poderia fazer, já que havia acabado de escapar de uma situação perigosa e estava sem qualquer arma. Observando melhor, ele percebe que aquela figura não era um inimigo. Na verdade, era o mordomo da seita. O coelho demonstra alívio ao ver o líder em segurança, e pergunta se ele não o reconhece. O protagonista rapidamente se desculpa, dizendo que simplesmente não tinha visto direito por causa da escuridão. O mordomo explica que estava extremamente preocupado. Ele conta que, enquanto limpava o templo, percebeu que a lâmpada da alma do líder da seita não estava mais acesa. Com isso, pensou que o líder tivesse morrido. Acreditando que aquele era o fim da seita Xuan, ele ficou profundamente triste e decidiu acompanhar o líder na morte. No entanto, agora parecia que a lâmpada da alma estava quebrada, e tudo não passou de um alarme falso. O protagonista, por dentro, sabe que a lâmpada da alma não está quebrada. O verdadeiro líder daquela seita realmente morreu, e ele é apenas um azarado que tomou posse do corpo dele. O mordomo pergunta onde o protagonista esteve e nota os ferimentos em seu corpo. Ele responde que enfrentou um espírito maligno e conseguiu vencê-lo, mas que, devido à intensidade da batalha, acabou naquele estado. Ele omite os detalhes, pois quanto menos pessoas soubessem da situação real do dono original, melhor seria para ele. Além disso, mesmo tendo dado apenas assistência, a morte do demônio ainda poderia ser considerada sua. Ao ouvir isso, o mordomo fica visivelmente feliz, sem perder tempo. Ele puxa o protagonista pelo braço e o leva até o local onde os ancestrais do clã descansam.
Depois de trocar de roupa, o protagonista percebe que as vestimentas do clã são de ótima qualidade, macias e bem feitas. O mordomo então revela que esperou muitos anos por aquele dia. Segundo ele, aquele seria o momento em que o líder da seita receberia a herança e se tornaria o verdadeiro líder da seita Xuan. Confuso, o protagonista questiona que tipo de herança poderia existir em uma seita que só tinha um líder e estava claramente em decadência. O mordomo pede que ele não se desvalorize e explica que, 500 anos atrás, a seita Xuan era a número 1 do mundo. Porém, por vários motivos, ela desapareceu gradualmente. Ao ouvir isso, os olhos do protagonista se enchem de esperança. O mordomo continua, dizendo que acredita que, a partir daquele dia, o líder da seita traria a Xuan de volta à sua antiga glória. Animado, o protagonista se imagina recebendo uma arma celestial ou uma técnica poderosa. No entanto, o mordomo pede calma e diz que não se trata disso. Todas as armas se perderam, e as artes marciais da seita Xuan são transmitidas apenas pelo líder. Como os líderes anteriores morreram cedo demais, não houve tempo para repassá-las. Isso deixa o protagonista irritado, já que ele esperava algo realmente útil. O mordomo então explica que aquela herança é algo raro, que poucos membros do clã conseguiram obter. A seita Xuan possui uma tradição. Qualquer pessoa que passe por uma provação pode entrar na câmara interna e receber a herança. O conteúdo dessa provação é matar um demônio com as próprias mãos. Como o líder da seita já matou um, ele tem direito à herança. O mordomo pede que ele tente sentir se seu corpo mudou. O protagonista afirma que não sente nada diferente. O mordomo explica que isso é normal e que os efeitos não aparecem imediatamente. Em seguida, ele menciona que ainda havia mais uma coisa. O mordomo procura em um local específico e encontra um chapéu antigo, afirmando que aquele item era uma herança da família. Ele garante que, ao usá-lo corretamente, o protagonista se tornaria mais forte. O prota fica indignado ao ver o chapéu, achando aquilo vergonhoso e inútil. Mesmo assim, o mordomo insiste para que ele experimente. Ele afirma que, apesar de parecer apenas um chapéu verde velho, o líder anterior jamais deixaria algo tão comum como herança. Relutante, o prota coloca o chapéu, mas logo retira e o joga no chão, dizendo que aquilo não servia para nada. O mordomo então explica que o motivo de não ter funcionado pode ser porque a lâmpada da alma não estava acesa. Ele pede que o líder confie e tente mais uma vez. Dessa vez, o protagonista coloca o chapéu novamente, e o mordomo acende o incenso, algo que não havia feito antes. No momento em que o incenso é aceso, uma energia diferente começa a se manifestar ao redor. O protagonista percebe que havia um procedimento específico: acender o incenso e usar o chapéu. Nesse instante, algo começa a mudar. Uma chama verde ilumina ao redor dele. Além disso, ele percebe algo estranho em sua sombra. No momento seguinte, o espírito maligno que havia escapado aparece à sua frente. Parece que ela acabou ficando ligada a ele. Ela comenta que ele não tem uma memória muito boa, já que eles se conheceram há pouco tempo, mas ele já havia se esquecido dela. Enquanto isso, os membros do departamento de investigação começam a se recuperar da ilusão, e ficam constrangidos com o que aconteceu. A investigadora logo os repreende, ordenando que se recomponham e iniciem a busca pelo homem que lutou ao lado deles. Para ela, aquele homem parecia não ser afetado pelas artes ilusórias do demônio. Ela quer descobrir quem ele é, como conseguiu escapar e que tipo de poder utilizou. Ele definitivamente não é uma pessoa comum. Sem saber disso, o protagonista agora se encontra em uma situação ainda mais complicada. Apavorado, ele pergunta como ela ainda está viva e por que parece diferente agora, fingindo estar magoada. A demonia diz que as palavras dele são dolorosas e pergunta se ele realmente quer que ela morra. Com medo de deixá-la com raiva, o protagonista rapidamente diz que não era isso que quis dizer. Ele afirma que, na verdade, estava preocupado com ela, mas que parece que ela está bem, o que é ótimo. Tentando encerrar a situação, ele diz que, já que ela não está mais em perigo, deveria ir para casa rapidamente e parar de segui-lo. Como já está tarde, eles poderiam conversar outra vez. Ignorando completamente o distanciamento dele, ela diz que ele tornou a vida dela muito difícil, e pergunta como ele pretende compensá-la. Ao ver a cena, o mordomo reage imediatamente, questionando como um demônio ousava tentar seduzir o líder do clã daquela forma. Isso deixa a entidade furiosa. No entanto, o mordomo logo percebe que ela é extremamente poderosa. Ao notar que não teria como lidar com aquela situação, ele decide fugir. O problema é que ele faz isso deixando o líder da seita completamente sozinho. O protagonista fica indignado ao perceber que foi simplesmente abandonado. Ele começa a questionar a lealdade do coelho, enquanto se vê preso em uma situação extremamente complicada. Nesse momento, a criatura o interrompe,
dizendo que ele ainda não respondeu à pergunta dela. Sem alternativa, ele pergunta que tipo de compensação ela quer. A resposta vem acompanhada de um sorriso. Em seguida, ela se transforma em um lobo demoníaco e afirma que quer a vida dele. O protagonista não tem tempo sequer de reagir. A criatura avança imediatamente, morde seu ombro e começa a sugar sua energia vital, com a intenção clara de drená-lo por completo. Nesse instante, o protagonista percebe que caiu em uma enrascada mortal. Ele mal havia chegado àquele mundo e já estava prestes a morrer novamente. Conforme sua consciência começa a vacilar, memórias de sua vida anterior surgem em sua mente, dívidas acumuladas, pessoas reclamando, um trabalho ruim, cobranças constantes, pedidos de dinheiro emprestado, contas vencidas, cartões estourados e uma pressão interminável que nunca o deixava em paz. É nesse momento que ele toma uma decisão. Ele não queria mais viver daquela forma, não queria mais saber de empréstimos, horas extras ou de uma vida guiada pelo medo e pela submissão. Ele percebe que viveu como um covarde, e decide que não aceitaria continuar assim. Tomado por essa determinação, o protagonista cria coragem e reage. Se ela estava sugando sua energia, então ele faria o mesmo. Ele parte para cima do espírito e começa a devorá-lo, absorvendo diretamente sua energia. A entidade fica completamente enfurecida. A situação se intensifica a ponto de até o chapéu reagir. A herança do clã finalmente começa a ativar, provando que realmente possuía algum efeito. O chapéu libera uma energia própria, criando algo que se prende ao pescoço do espírito, conseguindo imobilizá-lo enquanto o protagonista continua absorvendo sua energia sem parar. Depois de conseguir drenar completamente o espírito, o protagonista encerra aquela luta. Ele devora a entidade com sucesso, e sente a energia dela fluindo por todo o seu corpo. Após absorvê-la por completo, ele percebe que aquela existência agora faz parte dele. Uma quantidade absurda de informações sobre as artes secretas da seita Shu invade sua mente. Além disso, ele sente claramente que ficou mais forte. Aquela herança do clã era, de fato, algo extremamente útil. Pouco tempo depois, o mordomo retorna ao local e começa a parabenizar o líder, dizendo que ele havia realizado mais uma grande façanha. Ainda irritado, o protagonista manda o mordomo calar a boca, deixando claro que estava furioso por ter sido abandonado. O mordomo tenta se justificar, dizendo que fugiu porque confiava no protagonista. Segundo ele, tudo não passou de uma forma de criar uma oportunidade para que o líder derrotasse o demônio. O protagonista responde com sarcasmo, dizendo que nunca mais acreditaria em um velho coelho desprezível. Esfregando as orelhas, o mordomo ignora a provocação e parabeniza o protagonista por se tornar o 44º líder da seita Shuan, ignorando completamente o velho. O protagonista pensa consigo mesmo que herdou acidentalmente uma arte marcial incomparável após a transmigração. Aquilo era mais do que qualquer protagonista de história poderia sonhar. Em seguida, o mordomo afirma que, agora que o líder da seita se tornou um discípulo oficial da seita Shuan, ele precisava contar alguns segredos importantes. Ao ouvir isso, o protagonista imagina que receberia mais alguma relíquia ou algo que o tornasse ainda mais forte. Mas o mordomo deixa claro que não se trata disso. Ele explica que vai revelar o verdadeiro motivo pelo qual o clã chegou a um estado tão decadente. Tudo aconteceu por causa de uma maldição. O mordomo então detalha que a linhagem da seita Shuan era especial e marcada por uma maldição ligada ao destino. Os líderes e membros aceitos nesse clã raramente conseguiam viver mais de 30 anos. Muitos morriam antes mesmo dos 20. E o líder anterior foi uma exceção ao alcançar exatamente os 30. Isso faz o protagonista ficar ainda mais preocupado com a situação daquela seita condenada pela má sorte. Diante disso, ele inventa uma desculpa, dizendo que descobriu de repente que tem uma doença crônica e que não pode mais ser o líder da seita, deixando o cargo para que o velho encontre outra pessoa. No entanto, o mordomo explica que, no momento em que alguém se torna um discípulo da seita Shuan, a maldição é ativada. Mesmo que a pessoa abandone a seita, a maldição não desaparece. Indignado, o protagonista agarra o pescoço do mordomo e começa a amaldiçoar o velho. Para evitar algo pior, o mordomo rapidamente revela que existe uma solução. Ainda há uma forma de contrariar a maldição. A solução seria ter filhos. Uma hora depois, o protagonista reclama da própria má sorte. Nada de bom aconteceu depois que ele transmigrou. Ele pensou que tudo melhoraria após receber a herança, mas acabou descobrindo que também foi amaldiçoado. De acordo com os registros dos líderes anteriores, ele teria menos de 2 anos de vida. Segundo a seita, aumentar o número de pessoas na linhagem enfraquece a maldição. Produzir filhos é ainda mais eficaz do que aceitar discípulos. Contanto que ele tenha um filho, metade da maldição será transferida. Quanto mais filhos ele tiver, mais fraco será o poder da maldição.
Mesmo assim, ele ainda duvida desse método e pergunta ao mordomo que, se isso é possível, por que os líderes anteriores não fizeram o mesmo? O mordomo responde que a maldição também afetava essa capacidade nos líderes anteriores, e que até mesmo os discípulos da seita Shuan tinham grande dificuldade nessa área. O protagonista fica completamente chocado com essa informação, vendo sua expressão. O coelho tenta tranquilizá-lo, dizendo para não se preocupar, pelo que ele observou, o atual líder da seita não teria problemas nesse aspecto. Horrorizado, o protagonista pergunta o que exatamente o coelho fez para chegar a essa conclusão, ignorando a pergunta. O mordomo afirma que tudo isso indica que o líder da seita é o escolhido que fará a seita Shuan ressurgir. Ao ouvir isso, o protagonista fica extremamente incomodado. Na prática, ele teria que se tornar uma espécie de reprodutor apenas para manter a própria vida. Aquilo era um cenário completamente absurdo. Ainda assim, ele percebe que é o único restante daquela linhagem. Depois do choque inicial, ele começa a considerar que talvez isso pudesse ser visto como uma espécie de bênção. Afinal, ele poderia se casar com várias mulheres, expandir sua linhagem, assim, prolongar sua vida. Mesmo assim, decide deixar esse assunto de lado por enquanto. Já que tinha problemas muito mais urgentes para resolver, ele agora possuía duas habilidades principais, as artes Shuan e a espada das 7 emoções. Uma seita que já foi a número 1 do mundo, reduzida a apenas uma arte marcial e um manual de espada. Isso era, no mínimo, lamentável. No entanto, se ele tivesse entendido corretamente, essas duas técnicas não eram comuns. Pelo contrário, eram artes extremamente avançadas. Se ele conseguisse integrar perfeitamente essas duas artes marciais, isso já seria suficiente para caminhar por este mundo sem temer ninguém. Aquele demônio deveria ter sido completamente devorado pelas artes Shuan, diferente das artes tradicionais. Essa técnica não exigia a absorção de Qi, mas sim a energia dos demônios que ela consumia. Era uma arte dominadora, absoluta. Apenas uma técnica desse nível seria digna de se tornar a arte marcial principal da antiga seita número 1. Se não fosse por esse efeito colateral maldito, a seita Shuan jamais teria decaído a esse ponto. Durante os testes, o espírito maligno reagiu. Cheia de raiva, ela questionou quem ele era e como ousava devorá-la. Sem demonstrar qualquer misericórdia, lançou um ataque violento, mas o protagonista sequer se deu ao trabalho de olhar para ela. Ele sabia muito bem que os demônios que devorava podiam ser completamente controlados, e mais do que isso, absolutamente suprimidos por ele. Depois de subjugar totalmente a criatura, ele deixou claro que, caso não fosse respeitado, o sofrimento dela seria ainda pior. Diante disso, a entidade cedeu imediatamente e passou a chamá-lo de mestre, o que deixou o protagonista desconfiado. Aquela obediência rápida demais não parecia normal. Mesmo assim, ele decidiu entender melhor quem ela era e como havia chegado àquela situação. Perguntou de onde ela vinha e por que estava matando pessoas na cidade. O espírito explicou que, devido aos ferimentos e à falta de energia, precisou se esconder naquele prédio. Para sobreviver, acabou absorvendo a essência humana. Foi então que conheceu uma pessoa misteriosa. Essa pessoa prometeu libertá-la, desde que ela matasse o protagonista. Segundo ela, aquela havia sido sua primeira vez machucando alguém, e por isso implorou para que ele a deixasse ir. Ao ouvir isso, o protagonista percebeu algo importante. Existia alguém nas sombras querendo sua morte. Ele não sabia se essa pessoa era inimiga do antigo dono do corpo ou se tinha outros objetivos. Questionando sobre a aparência desse indivíduo, o espírito respondeu que ele estava envolto em uma névoa negra, sendo impossível distinguir se era homem ou mulher. Percebendo que não obteria mais informações, o protagonista decidiu deixar isso de lado por enquanto e redobrar a cautela no futuro. Em seguida, perguntou em que reino ela estava e quais habilidades possuía. O espírito revelou que sua forma original era a de um lobo demoníaco, que estava no auge do reino da lua nova, e que sua habilidade especial era criar ilusões e alucinações. Foi assim que aqueles dois exorcistas acabaram presos em suas ilusões. Ao ouvir isso, o protagonista percebeu que parecia ser imune às ilusões dela. Ele começou a suspeitar que essa resistência fosse uma das vantagens da transmigração, e decidiu testar isso melhor no futuro. Continuando a conversa, ele comentou que havia uma névoa tênue ao redor dela, e que aquela provavelmente não era sua aparência original. O espírito respondeu que seu mestre era realmente perspicaz. Além disso, revelou que possuía outra habilidade. Podia mudar de aparência e se transformar em qualquer forma que ele desejasse. Ao ver as diversas formas possíveis, o protagonista acabou tendo um sangramento nasal. As possibilidades eram perigosas demais. Para não perder o controle da sua Excalibur novamente, ele mandou que ela parasse imediatamente e usasse a aparência anterior,
com uma forma extremamente bela, o espírito aceitou obedecer, e pediu que ele lhe concedesse um corpo físico para servi-lo melhor. O protagonista admitiu mentalmente que aquela aparência era realmente bonita. Ele até queria ajudá-la, mas no momento não tinha meios para isso, então mudou de assunto. E ordenou que ela fosse embora primeiro. Se ela se comportasse bem no futuro, ele consideraria lhe dar um corpo físico, e permitir que vagasse livremente. Era necessário estabelecer limites. Ela aceitou sem hesitar e retornou ao seu domínio, deixando claro que estava ansiosa para servi-lo dali em diante. Observando sua partida, o protagonista pensou consigo mesmo que tudo aquilo estava apenas começando. Mesmo assim, ele já havia capturado um demônio no auge do reino da Lua Nova. Se conseguisse absorvê-la completamente no futuro, seu poder aumentaria de forma significativa. Ele decidiu que no dia seguinte iria ler os livros antigos da seita, em busca de uma maneira de neutralizar a maldição. Em sua vida anterior, ele sempre lutou apenas para sobreviver. Agora, depois da transmigração, além de pobre, ainda precisava se preocupar com a própria vida, inimigos, azar e uma maldição mortal. Tudo parecia ainda mais difícil. Cansado, ele decidiu dormir primeiro. Da próxima vez, prometeu a si mesmo que cuidaria melhor da saúde, e não ficaria acordado até tão tarde. Após uma boa soneca, ele acordou com fome. Ao sair do quarto, o mordomo avisou que a comida estava pronta. No entanto, o prato continha apenas uma cenoura. O protagonista reclamou imediatamente, dizendo que não dava para viver só daquilo. O mordomo explicou que a comida precisava ser dividida em 4 partes, para eles e para 2 sapos, já que os recursos eram extremamente escassos. A seita Shua não tinha nenhuma fonte de renda. Tudo o que podiam fazer era cavar alguns vegetais selvagens para sobreviver. O protagonista estranhou o fato de estarem em uma montanha tão grande, e ainda assim não plantarem seus próprios alimentos. Aquela seita era ainda mais pobre do que ele imaginava. Isso deixou curioso sobre de onde o antigo dono do corpo tirava dinheiro para frequentar o Palácio das Flores, no distrito da Luz Vermelha. Antes que pudesse perguntar isso ao mordomo, a porta foi arrombada de repente. Um grupo de homens entrou à força. O mordomo, assustado, explicou que eram bandidos da montanha, que ocupavam várias colinas próximas. A cada 2 dias, eles vinham cobrar uma taxa de proteção. Caso não fossem pagos, impediriam a seita de cultivar e ainda espancariam todos ali. O mordomo acreditava que o líder da seita era um homem sábio, que não lutava quando as chances estavam contra ele, e sugeriu que se escondessem até os bandidos irem embora. Para sua surpresa, o protagonista decidiu sair e lidar com a situação pessoalmente. Na entrada, os bandidos ameaçaram destruir a seita decadente se a taxa não fosse paga. O chefe afirmou que só precisava de um dedo para acabar com tudo. Ao ver o protagonista, ele estranhou não encontrar o velho coelho e pensou que aquele jovem era apenas um ninguém. Sem paciência, exigiu o pagamento da taxa daquele mês. O líder da seita percebeu que o antigo dono do corpo sempre se escondia desses bandidos. Como ele permaneceu em silêncio, o chefe se aproximou irritado, perguntando se ele era surdo, e colocou a mão em seu ombro. Aquilo foi o suficiente. Com extrema facilidade, o protagonista quebrou a mão do bandido. Antes que o homem pudesse entender o que estava acontecendo, recebeu um simples peteleco na testa. O impacto afundou seu crânio e o lançou para longe. Colidindo com outro bandido, os dois foram arremessados como bonecos, deixando clara a diferença entre um cultivador e uma pessoa comum. Os bandidos ficaram aterrorizados. Um deles tentou ameaçar, mas foi interrompido pelo chefe, que percebeu que não tinham a menor chance. Eles decidiram recuar e voltar com reforços no futuro. No entanto, o protagonista os impediu. Ele afirmou que eles haviam quebrado uma árvore que ele havia plantado há muitos anos e que precisariam pagar por isso, mesmo dizendo que não tinham dinheiro. Todos foram revistados, humilhados. Os bandidos jamais imaginaram que alguém teria coragem de roubar bandidos da montanha. Embora quase não tivessem nada, o protagonista levou tudo. Ainda indignado, reclamou que eles vieram roubar, mas não trouxeram dinheiro algum. Sem querer mais vê-los, mandou que sumissem. Enquanto fugiam, um deles gritou que voltaria para se vingar. O protagonista apenas respondeu que eles seriam bem-vindos a qualquer momento, desde que trouxessem mais dinheiro da próxima vez. Satisfeito, ele mandou o mordomo usar aquele dinheiro para comprar comida. O velho ficou extremamente feliz. O problema dos bandidos havia sido resolvido, e a força das artes marciais incomparáveis da seita Chuan finalmente havia sido demonstrada. Foi então que o protagonista sentiu algo estranho. Ao olhar para a entrada da seita, viu uma figura parada ali. Pensando que os bandidos tinham voltado rápido demais, ele jogou uma maçã na direção da pessoa, mandando que fosse embora. A maçã foi segurada no ar com extrema facilidade.
Nesse momento, o protagonista percebeu que aquela pessoa era a investigadora. Galera, se vocês querem saber como vai se desenrolar essa história épica do mestre da seita, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa aventura eletrizante. Muito obrigado de coração pelo apoio de sempre, e a gente se vê no próximo vídeo.